Vamos então, meus amigos, meus irmãos, serenando nossas mentes, nossos corações, levando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, e dizemos: Jesus, vamos então nesse momento iniciar os nossos estudos evangélicos e filosóficos, para o que pedimos a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para o bem compreendermos o que vamos estudar. Sobretudo, rogamos ao nosso guia espiritual que esteja conosco, nos intuindo nesse aprendizado. Ajuda-nos com a tua proteção e que ela seja um muro intransponível aos problemas que nos atinjam. Pedimos que solicites a divina misericórdia para todos os espíritos que sofrem, tanto encarnados como desencarnados. Tira o desânimo deles e o nosso também. Dá-nos coragem, fé e esperanças num futuro melhor. Cerca-nos de bons espíritos, perdoa as nossas faltas e anima a todos nós a prosseguirmos no bom caminho, a cultivarmos o perdão e o auxílio ao próximo. Jesus, que as tuas bênçãos desçam sobre nós. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Passo então a leitura do Evangelho para Júcia. Vamos acompanhar a leitura, então. Todos estão com o seu Evangelho? Eu não estou. Estamos por ti, Júcia. Tá bom. A vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. E como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sob cujos guantes se debatia a humanidade, no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado do atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é bem, o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia e espera um momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo. Prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios
em vez de fisionomias amigas e benevolentes, que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde, que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretende ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Aí eu peguei essa mensagem que está no livro Vinha de Luz, né, através da orientação do Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, né, que assim começa. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago, capítulo 5, versículo 20. Emmanuel vem nos explicar que quando um homem comete uma ação má, os reflexos dela perduram por muito tempo na atmosfera individual e espiritual em que ele vive. A criatura ignorante que a observa se faz pior. Os olhos menos benevolentes que a veem se tornam mais duros. O homem quase retificado que a identifica, estaciona e desanima. O missionário do bem que a surpreende encontrará mais dificuldades para socorrer os outros em derredor. Dê um gesto descaridoso. Congregam-se a indisciplina, o despeito, a revolta e a vingança, associando-se em operações mentais malignas e destrutivas. Uma boa ação, contudo, edifica e ilumina a criatura ignorante que a observa, aprende a elevar-se, os olhos menos benevolentes que a veem recebem nova claridade para a vida íntima. O homem quase retificado que a identifica adquire mais fortaleza para restaurar o missionário do bem, que a surpreende nela, se exalta a benefício do seu apostolado de luz. O retorno da manifestação cristã enlaçam-se a gratidão, a alegria, a esperança e o otimismo, organizando criações mentais, iluminativas e santificantes. Se desejas, portanto, propagar o espírito sublime do cristianismo, atende à obra individual com Jesus. Afasta os corações amados do campo escuro, do erro, através de teus atos, que constituem ligações vivas do amor edificante. Recorda-te que, pela conversão verdadeira e substancial de um só espírito ao infinito bem, escuras multidões de males poderão desaparecer para sempre. Porque Tiago disse que quando a gente salva um espírito do mal, nós cobrimos a multidão dos pecados. Ele está se referindo, então, ao efeito que o bem torna para todos os seres, e que o pecado, ele deixa de existir no momento em que o bem está superior a ele, e onde existe o bem, onde existe o amor, o mal e o desamor, não tem espaço para existir. Eu achei uma bela mensagem, né, do Emmanuel, que eu acho que nos traz essa reflexão divina e tem tudo a ver, né, com o estudo de hoje, né, e, na verdade, eu acho que essa mensagem é um chamado de atenção, né, para nós cristãos, espíritas, sobre alguns hábitos que ainda permeiam em alguns pensamentos, né.
Claro, isso não cabe àquele que tem a consciência limpa de seus atos e que não guarda qualquer, no recesso do seu coração, qualquer sentimento ruim, qualquer mágoa, qualquer ódio, qualquer rancor que seja. E nós somos filhos de Deus, né? E como filhos de Deus e cristãos que nos denominamos, nós temos de seguir os preceitos do Evangelho de Jesus. E o uso dos preceitos do Evangelho de Jesus é um mandamento, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. E Jesus nos orienta a amarmos os nossos inimigos, né? É certo que no nosso passado tivemos algumas situações que nos incomodaram, eu digo passado, não vidas passadas, né? Passados, crianças, jovens, que nos machucaram, pessoas que a gente se esbarrou, que nos magoaram, né? Nos deram ressentimentos, com palavras ou com atitudes, gestos, mas a partir do momento que a gente abraça o cristianismo, o espiritismo, nós precisamos deixar isso para trás, né? Esses ressentimentos, mesmo porque esses ressentimentos tenham sido ocasionados há um mês, há ontem, um ano atrás, né? Isso não vai nos levar a nada, né? Como que a gente pode proclamar o Evangelho de Jesus se nós ainda não limpamos nosso coração, né, da mágoa, do ressentimento, da dor, né? Perdoemos, irmãos, primeiramente a nós mesmos, né, inicialmente para nos libertarmos da treva, da mágoa, né? E perdoemos aqueles que nos ofenderam, né? Está no Evangelho de Jesus, está na oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos, e sempre que nós falamos, talvez esquecemos, então, de fazer a leitura certa, né? Porque a gente não está fazendo, então, a nossa parte, né? Façamos a nossa parte, né? Amemos o nosso próximo, praticamos o Evangelho de Jesus, tiramos qualquer recesso, qualquer vestígio, diria, né, de ressentimento, de mágoa, de dor, que Deus nosso Pai nos perdoe, Jesus também, e nos permita caminhar à frente, né, e no aprendizado do seu Evangelho, né, e na sua prática, né, todos os dias, todos os instantes, né. Não é fácil, talvez aqui quem fala para vocês é uma pessoa que há um tempo atrás tinha um coração cheio de muita mágoa, de muita vontade de se vingar, né? Mas isso não nos leva a nada, né? Como tem um ditado que diz assim, a vingança é um prato que se come frio. Não, não é. Eu, pessoalmente, não suporto comida fria, eu não suporto café frio, um chimarrão frio não dá, né? Então, a vingança é um prato que não nos leva a nada, né? É isso, muito obrigada. Obrigado, Josi. Muito bom, boa mensagem. Mas, começando pelo final, a vingança é um prato que se come frio. É um grande equívoco, porque como é que você vai comer esse prato frio? Você vai estar alimentando no teu íntimo essa vingança quanto tempo? Porque vamos dizer assim, daqui um ano eu vou me vingar, mas nesse ano eu passei alimentando isso no meu coração, né? Então, na verdade, ele não é um prato frio, ele tá me incendiando, vamos dizer assim, o meu coração de ódio, de mágoa, de rancor, e esperando aquele momento, mas eu estou me martirizando, né? Esse período que eu tô esperando, vamos dizer assim, que chegue esse ditado, né? Boa noite, seu Edgar, seja bem-vindo. Agora estamos vendo a bela figura do casal. Sejam bem-vindos. Então, você imagina assim, eu passar alimentando isso no meu coração um período curto ou longo, não importa. Então, ela não vai ser um prato frio. Vai ser um prato que vai estar me queimando, porque eu estou alimentando esse ódio dentro de mim por quanto tempo, não é? Então, isso é algo que tem que ser eliminado o mais rápido possível, assim, do nosso íntimo, né?
porque ela jamais vai esfriar esse prato. Quanto mais tempo eu alimentar, mais quente ele vai ficar. Então, é um preceito, um ditado, seja lá como chamar, equivocado. Porque ele, vamos dizer assim, o amor, então, seria um prato para se degustar frio a longo tempo, porque o amor vai nos abrandando o coração, vai nos dando tranquilidade, vai nos dando paz, não é? Mas não a vingança. Então, é um equívoco essa máxima, né? E é interessante, outro item que você tocou ali na mensagem do Emmanuel, o que a gente estava conversando antes de iniciar o nosso encontro, a responsabilidade das nossas emanações que nós pensamos e largamos na nossa psicosfera. Vocês imaginem, assim, a espiritualidade olhando lá de cima essa região que está em guerra agora. Esse ódio, essa mágoa, esse rancor, essa vingança, porque X tirou a vida de X, Y quer tirar de Y, e essa vingança é um círculo vicioso que ela não vai encerrar tão cedo, né? Porque ali são famílias que estão se digladiando, se machucando, se magoando, e isso vai gerando esse círculo vicioso de ódio, de mágoa, de vingança. Então veja que não vai esfriar esse prato nunca para ser comido. Ele vai ser sempre aquecido e vai estar sempre em efervescência, porque a mente dessas pessoas estão todas vinculadas nesse equívoco. E é interessante, quando a gente vê sobre obsessões, nós vamos ver que a obsessão pode ser de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de ser vivo para ser vivo. Então, vocês imaginem as emanações psicológicas nesses locais. Numa favela onde o tráfico impera, não é? Quanta mágoa, quanto rancor, quanto ódio ali, né? Que existe nesses ambientes. E se a gente vai somando tudo isso, olha como fica a nossa psicosfera. É o que a gente estava comentando antes também. Nem bem um vírus foi, vamos dizer assim, ele não foi ainda resolvido, vamos dizer assim, a Covid ainda está aí, mas já está surgindo outro. A gente já está vendo notícia que lá na África está surgindo um vírus mais letal ainda. E aí nós não nos damos conta e vamos colocando nossos animaizinhos como os culpados, né? Que foi o macaco, que foi o cachorro, que foi o... Não, foi a nossa mente que criou tudo isso. Aí nós vamos para laboratórios, nossos cientistas, criar, resolver, modificar, e tudo isso está sendo produzido por nós, nossa mente, né? E aí nós vamos trabalhar com um vírus com a nossa mente totalmente contaminada pelo quê? Pelo poder, pelo dinheiro, por tudo que emanações nós estamos colocando nesse estudo nosso. Se até um alimento, eu não me lembro se foi o senhor, Edgar, que contava uma história, mas até quando vamos cozinhar, se nós cozinhar com amor, não tem a propaganda do Sazon, né? Que é feita com amor, e é verdade. Se nós vamos dizer assim, o casal, a família, o esposo, a esposa, o filho, vai fazer um almoço, um jantar, magoado com o pai, com a mãe, com os irmãos, enfim. O que ela está jogando naquele alimento, né? Que energias estão sendo colocadas ali? Então, nós não vamos nos dando conta de tudo isso. E o interessante, uma vez conversando com uma pessoa até da Federação Espírita, lá na casa do seu Edgar, acho que o seu Edgar e a Marilena, não sei se lembram, em que eu achei interessante, naquela época eu tinha essa visão. Eu não vou assistir esses programas de TV que só falam em desgraça, porque normalmente nós sintonizamos com essa desgraça, né? Nós passamos a odiar aquele que passou, não vou nem dizer odiar, mas passamos já a também desejar que algo aconteça com aquele que cometeu algum delito, algum equívoco. Então nós estamos sintonizando e jogando na psicosfera os nossos pensamentos deletérios, né, que está, como dizem os espíritos, nós estamos empestificando a nossa psicosfera com os nossos maus pensamentos, né? E aí o que acontece?
A natureza precisa, porque uma das funções do Sol é queimar esses miasmas pestilentos que nós jogamos na nossa psicosfera, mas ele nem sempre dá vencimento de tudo isso. Então, o que acontece? Muitas tempestades, muitos raios, muitos trovões. O que é isso? Está limpando a nossa psicosfera. Não se diz que depois da tempestade vem a bonança? Claro, porque a tempestade limpou a nossa psicosfera, depois vem aquele tempo de calmaria. Mas nós continuamos a empestar a nossa psicosfera, né, com os nossos pensamentos. Quando nós entendemos que nós, quando pensamos, emitimos algo que é palpável, quando nós pensamos, nós emitimos átomos. Por isso que os espíritos leem nossos pensamentos ou entendem nossos pensamentos, porque nós estamos emitindo matéria quando nós pensamos. E matéria sutil, que nós não percebemos, mas que os espíritos superiores percebem. Tem eu não lembro agora qual dos livros do André Luiz, em que estão se aproximando da Terra, toda em volta daquela nuvem escura, a nossa psicosfera. E eles viam um pontinho luminoso lá no meio daquela escuridão. Era um lar que estavam fazendo o evangelho do lar. Então, olha a importância nossa da oração, do recolhimento, do evangelho no lar, do nosso entendimento familiar, né, da gente ter essa noção de que nós estamos vivendo, convivendo em família para os nossos reajustes, né? E às vezes, além de não nos reajustarmos, nós criamos mais dissensões ainda, né? Não conseguimos vencer aquela animosidade que animou aqueles dois espíritos em outros tempos, em outras vidas, outras encarnações, porque todas as experiências vividas em outras épocas, nós trazemos elas implícitas no nosso subconsciente, né? E às vezes, na presença de um ser que nos causou mal, ou nós causamos a eles, ou os dois se causaram mal, isso vem à tona, né? Mesmo sem a gente saber o real motivo, porque nós temos a infinita sabedoria de Deus, Ele nos deu esquecimento. Mas o que nós não sentimos, às vezes, uma antipatia, sem ter motivos, né? Alguém por nós, nós por alguém, ou uma simpatia. Por que disso? Porque nós já tivemos outras vivências com aquelas mesmas pessoas que hoje convivem conosco. E não adianta, senão nós não nos acertarmos enquanto estivermos a caminho, nós vamos voltar com essas mesmas pessoas, né? É a história daquela pessoa. O marido desencarnou e ela ficou viúva. Então teve uma vida mais tranquila. Daí ela desencarnou também. E lá no mundo espiritual, quando estava no programa reencarnatório dela, os espíritos colocaram para ela: você vai ter que reencarnar com o teu esposo. Mas como eu já aguentei ele 60, 70 anos? Sim, você já aguentou, agora você vai aprender a amar. Então não é aguentar porque, bom, eu tenho que passar por isso, eu vou aguentar o sujeito, ou a pessoa, a esposa, o esposo, o filho. Não, a gente tem que aprender a amar. É fácil? Não, né? Nem um pouquinho. Nós sabemos que não é, principalmente pelas nossas imperfeições. E é interessante, voltando a questão da vingança, né? A questão da vingança, ela é muito antiga no ser humano. Ela começa lá na nossa jornada nos mundos primitivos. Nós temos o senso que é o de sobrevivência, né? Naquela época, cada um defendia o seu pedaço, seu alimento, a sua tribo, o seu bando ali, né? E isso veio vindo com as encarnações, a gente tendo a sua turma, vamos dizer assim. Isso se chama o instinto de conservação, que nós temos até hoje. Então, esse instinto de conservação, nós fomos, né, com o passar das encarnações, nós fomos nos melhorando intelectualmente e fomos transformando esse instinto de conservação em algo mais intelectualizado, mas intelectualizado de forma equivocada. E quando sofríamos algo
em que nos defendíamos para nos conservar, tanto conservar o nosso território, nosso alimento, enfim. Nessa transformação desse instinto de conservação, nós passamos ao instinto de vingança também. Como me fez tal coisa, eu vou fazer também. E é interessante que esse instinto, conforme a humanidade avançou, ele se transformou lá na lei do talião, né? Quem fez algo tem que receber de volta o mesmo algo, né? Isso é acreditado a Moisés, né? A lei do olho por olho, dente por dente, não é mais do que a vingança, a lei de talião. Se você me produziu tal ou qualquer tipo de situação desagradável, eu tenho o direito de produzir o mesmo, então é a vingança. E nós vamos ver que 150 anos, mais ou menos, antes de Moisés, tinha um legislador chamado Hammurabi. O Hammurabi criou as 292 leis dele, que eram leis de vingança. Se alguém tirasse a vida de alguém de uma determinada família, essa família tinha o direito de tirar a vida de alguém daquela família que tirou a vida de alguém, da família desse. Então, isso é a instituição, a legalização da vingança, né? Aí, com o passar dos anos, o que surgiu? O duelo, né? Que nada mais é do que a vingança. Que a pessoa me produziu algo, ou o que se chamava antigamente na defesa da honra. Se sentia com a honra ferida, eu tinha o direito de me vingar. E, normalmente, essas disputas de duelo eram de forma injustas, né? Era aquele que tinha mais habilidade com determinada arma que ia propor um duelo para alguém que ele sabia que fatalmente ia tirar a vida dessa pessoa. Outra coisa muito interessante, né? A gente diz assim, aquela pessoa é corajosa, enfim, agrediu primeiro e tal. Por que ela agrediu primeiro? Não é porque ela é corajosa, na verdade ela é covarde. Por que o covarde agride primeiro? Porque ele tem medo de ser agredido. O covarde, ele tem medo de ser agredido, então ele agride primeiro. E nós, muitas vezes, equivocadamente, pensamos que essa pessoa é uma pessoa voluntariosa, uma pessoa corajosa. Não é, na verdade, o agressor é um covarde. Ele primeiro agride pelo medo de ser agredido. Então é interessante. E nós, conforme nós vamos evoluindo, até é interessante, eu estava vendo hoje de tarde, não, de manhã, foi muito interessante, eu vendo essa questão do Evangelho, né? E eu vejo assim que por a nossa humanidade terrena, nós estamos com 500 anos de atraso na nossa evolução. Eu não sabia disso também, que nós estávamos tão atrasados assim. Aí eu cheguei numa questão que eu achei muito interessante. No Livro dos Espíritos, ele tem na introdução, se eu não me engano, diz que a Terra, lá em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, era mais adiantado que Marte. Então, nós tínhamos uma evolução maior que Marte. Mas aí, em 1935, tem um livro psicografado pelo Chico Xavier, da dona Maria João de Deus, a mãe do Chico, que ela foi levada a Marte. E ela conta como estava o planeta Marte naquela época, em 1935. Então, vejam bem, aí nós vamos fazer as contas. 1857 para 1900, são 43 anos. Para 1935, são 78 anos. Por que Marte, em 78 anos, ultrapassou a Terra em termos de progresso moral? E nós ficamos rastejando. Aí eu entendi esses 500 anos de atraso. Porque aquela humanidade, a humanidade marciana, que nós vemos como aqueles serizinhos verdinhos, né? Eles tiveram um progresso muito rápido. Por quê? Porque tiveram a vontade de progredir, de melhorar moralmente. Aí por que o homem, vendo algumas questões científicas, por exemplo, lá foi descoberto com esses equipamentos que o homem levou até Marte,
Em determinados lugares tinha oceanos, determinados lugares tinha água. Mas aí me levou a pensar lá naquele livro, na Revista Espírita de 1858, quando Kardec entrevista um morador de Júpiter, quando ele diz que o oceano em Júpiter, ele não é uma água pesada como a nossa aqui na Terra, é uma água muito sutil. Então, o mar que nós não vemos com os nossos olhos, os marcianos veem. Porque ali teve um mar de água pesada também, aonde eles dizem que ali teve um mar. Mas ele continua tendo um mar. Só que é uma água tão sutil que os nossos olhos, nossos equipamentos não captam. Então, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e colocar em paralelo com a ciência, como tudo faz sentido, né? Então, quando a gente coloca a cabecinha, como se diz, a raciocinar, a pensar, a gente vai vendo. Poxa, nós estamos com 500 anos de atraso, foi dado moratória. E por que nós continuamos rastejando ainda sobre a Terra? Por que temos essas guerras ainda, né? E não é só as guerras que a gente está vendo no mundo, Rússia, Ucrânia e outros, a gente vê essas guerras religiosas infindáveis, né? Judeus contra palestinos, muçulmanos contra católicos, católicos contra católicos, protestantes contra católicos, como a gente vê na Irlanda, né? O Divaldo conta uma história que ele estava sobre a Irlanda, que uma criança passou numa rua, agora não lembro se católica ou protestante, e foi apedrejada. Não, aqui é uma rua católica. Mas em rua que tem religião? Né? Então, a que ponto nós, seres humanos, estamos levando a nossa religião? Que nos matamos, nos agredimos, não é? E a gente vai vendo isso todos os dias, graças ao nosso intelecto, nosso intelecto humano, nós desenvolvemos muito intelecto, então nós temos as notícias quase que no momento que elas estão acontecendo, né? Então, a gente vai vendo que intelectualmente nós progredimos e muito. Eu sempre digo assim, eu trabalhei em 1980 na empresa de processamento de dados. Foi o início da computação naquela época. Então, eu vendo os computadores daquela época e vendo agora, 80 para agora são 43 anos, né? Não, 53 anos. Olha, em 53 anos, o pulo tecnológico que nossa humanidade deu. Mas e aí, moral? Moralmente, quanto nós evoluímos dessa época até agora, né? Imagina se nós tivéssemos dado esse pulo intelectual e moral. Onde estaríamos agora, né? Então, na verdade, agora vai chegar um momento em que Deus vai ter que radicalizar conosco aqui na Terra. O que é o radicalizar? Vai ter que impor o sofrimento para que nós consigamos nos solidarizar, nós consigamos nos melhorar moralmente, porque quando a gente diz que se entrou para algo pelo amor ou pela dor, pelo amor não estamos conseguindo, né? Faz mais de 2000 anos que o Cristo esteve aqui ensinando amor para nós. Mas não adiantou. Porque se nós conseguimos ser ultrapassados em termos morais por Marte em 50 anos, é sinal que a nossa humanidade parou no tempo, né? Não regrediu, porque o ser humano não regride em termos morais nem intelectuais, né? Mas nós estacionamos, provavelmente. Então, veja, nós estamos deixando de já estar num estágio da felicidade, aquela possível, bem mais adiantado do que nós estamos hoje. Nós estamos ainda nessa situação de ódios, de mágoas, de rancores, de vinganças. E isso está atrasando o nosso progresso. Dizem que tudo isso que está acontecendo no mundo agora serão 300 anos de atraso. Então, vocês imaginam, nós vamos ficar 800 anos atrasados em nosso desenvolvimento moral, né? O intelectual está muito bem, mas e o moral? O moral é que vai nos trazer a felicidade, aquela que vai se sendo feliz conforme o tempo vai passando, vai se melhorando essa felicidade.
E nós vamos rastejando. Imagine nós estar 800 anos de atraso em questões morais, né? E a gente não se dá conta, é como falo sobre umbral, né? Que a gente está naquele sofrimento, naquele círculo de sofrimento que a gente acaba não se dando conta. Até que um dia o sofrimento é tanto que a gente desperta. E a Terra vai para está indo para um momento de muito sofrimento. Quando a gente ouve tem o Apocalipse de João, eu tenho um livro chamado Apocalipse, ele vamos dizer assim, ele é traduzido para uma linguagem mais entendível do Caíba Schutel. Então, ele nos traz aquelas Apocalipse de João, né, que ele deixou tudo em forma de parábolas, de subentendida, né, sobre essas grandes bestas que viriam para dizimar a humanidade, elas estão aqui. E às vezes a gente espera um bicho, sei lá, um furacão, um vulcão, não, está aí. As grandes bestas estão já dentro de nós, né? Nós estamos emanando esses vírus, essas bactérias, enfim, que vêm dar trazer para nós esse sofrimento para nos despertar. Porque muitas vezes nós só despertamos com o sofrimento. Quantas vezes nós vamos despertar para a religiosidade, para questões espirituais, após algo que nos feriu profundamente, né? Então, nós vamos passar por essas vicissitudes até acordarmos, porque nós precisamos renovar essa nossa atitude para caminhar para frente em direção a Deus, em direção à luz, né? Nós estamos paradinhos aqui nesse círculo vicioso de mágoa, de ódio, de vinganças, né? Mas nós vamos ser despertados, querendo ou não. O progresso é uma lei de Deus. Por mais que a humanidade tente parar o progresso, ela não consegue. Ela pode colocar obstáculos, mas nunca cessar esse progresso. E nós vamos chegar através do sofrimento, porque nós estamos, como diz os Espíritos, 500 anos atrasados e sujeito a ficar mais 300. Então é muito tempo de sofrimento para a gente não acordar, né? Vai chegar um dia que nós vamos acordar. Mas, pessoal, eu fico aqui, as ideias vão vindo e eu fico falando bastante. Vou deixar vocês também operar um pouquinho comigo. Gorete, algo a nos acrescentar, Gorete? Quando o Daniel estava falando sobre a lei de Talião, né, que você citou anteriormente, eu acredito que realmente a vingança ela foi estimulada, né, vamos dizer assim, né, desde aquela época, através dessas leis mais rudes que a humanidade, né, criou naquele tempo, por falta de entendimento, né, moral e intelectual também, né? Era tudo muito difícil. Mas eu acho que isso aí tudo veio se perpetuando e incentivando mesmo que nós ficássemos naquele estágio, vamos dizer assim, mental, de que achar que seria justo, vamos dizer assim, uma vingança, né, mesmo que pequena, quando alguém nos agride, ou nos persegue, ou nos calunia, né? E a gente vê muito hoje em dia essa vingança, sim, né? Ela está mascarada, ela está com uma certa maquiagem, assim, né? Mas as pessoas continuam, né, se vingando através da calúnia, né, falando mal, e como disse o Evangelho, né, são covardes, porque na verdade eles não fazem face a face, né, com aqueles a quem eles odeiam, detestam, eles fazem as escondidas, o que é muito triste, né, para as pessoas que sofrem esse tipo de atitude. Mas, ao mesmo tempo que isso tudo acontece,
a doutrina também, ela nos traz, assim, páginas maravilhosas no Evangelho e nos outros, nos outros livros, as obras básicas, né, e em outros momentos também que vão junto com o Evangelho, nos dando, assim, subsídios para que a gente possa, no nosso dia a dia, nas nossas dificuldades, né, diárias, encontrar, assim, um entendimento mais correto para, mentalmente, a gente poder sanear esses problemas. Ela, às vezes, pode se disfarçar muito bem, e a pessoa não se dá conta, muitas vezes, né? A não ser que esteja atenta consigo mesma e estudando, né? E lendo o Evangelho, e lendo as obras subsidiárias, e aprendendo mesmo, para que a gente não venha fazer isso sem se dar conta, né? Porque pode, de uma forma assim bem mascarada, né? Bem suave, mas ela pode, às vezes, adentrar o nosso pensamento sem que a gente perceba. Também tem o lenitivo da prece, né, que saneia tudo isso. Os nossos anjos guardiões, né, que podem nos ajudar também nesse momento de imprevidência, seja por que questão for, né? Mas eu acredito que eles estão sempre nos auxiliando para que a gente preste atenção e não venha fazer mais isso, em momento algum. Porque daí também já não temos mais o perdão, né? O perdão das ofensas, ele escoa, ele vai embora, ele deixa de existir. Como a gente quer muito aprender que Jesus nos ensinou, a gente quer aprender realmente a perdoar. E para que no futuro, em outras existências, a gente possa estar um pouquinho melhor do que estamos agora. É o que eu peço muito a Deus, todo momento. Verdade, né, Gorete? Você tocou num ponto muito importante, o perdão, o auto-perdão. Por não perdoarmos, é que nós buscamos a vingança, né? E eu vejo, é interessante, isso que tu colocou é muito interessante. Hoje está muito em moda, assim, os destruidores de reputação. É. O que é um destruidor de reputação? São as vinganças. O ser humano foi desenvolvendo o seu intelecto e não a moral. E ele vai, então, se vingando de outras formas. Eu não posso contigo, eu vou falar mal de ti, vou botar lá no Instagram, no Twitter, não sei aonde, não sei aonde. E assim eles vão destruindo as reputações, vão se vingando. E a gente não se dá conta que a destruição da reputação de alguém é uma vingança que alguém está produzindo sobre outro, né? Então, é interessante, e nós, que já tivemos a felicidade de conhecer a doutrina espírita, a nossa responsabilidade é maior ainda, né? Porque nós temos a boa nova conosco, que é o caminho que Jesus deixou para nós, por isso ele é o nosso guia e modelo. Então ele mostrou para nós, esse é o caminho, vamos seguir. E a nossa responsabilidade se torna maior. É aquela história, que muito foi dado, muito será cobrado, né? E vamos ser cobrados. Então, eu tenho uma mensagem no livro dos Médiuns, de Pascal, que eu acho interessante, mas ele fala sobre mediunidade que vale em todos os sentidos. Ele diz assim, aquele médium que não vai perseverar na mediunidade, é melhor se abster, para não se comprometer mais ainda. Então, às vezes, vamos dizer assim, a ignorância, às vezes não, sempre a ignorância, ela é menos grave do que aquele que comete sabendo. Né? O ignorante, quando ele comete uma falta, ele é menos responsável. Então, eu já comentei aqui em outros encontros, que o Divaldo diz, né, que nós pensamos que aqueles grandes conquistadores do passado, Átila, Uno, Gengis Khan, entre outros, esses estão, como dizem as religiões, né, estão lá no fundo do inferno, no mármore do inferno. Não, esses já se regeneraram porque eles cometeram esses crimes todos na ignorância, sem ter o conhecimento
Eles tinham a violência, mas eles não tinham conhecimento. Tanto que eu citei o caso do Ivan o Grande, né? O Ivan o Terrível, quer dizer, não o Ivan o Grande, o Ivan o Terrível, que ele foi aquele russo que cometeu barbáries, assim, e ele retornou em reencarnações, e a última encarnação dele foi como leproso numa mata lá na Rússia, onde ele tinha mediunidade de cura. E vivia ele e a mãe dele cuidando dele. E ele naquela situação de leproso, uma condição muito, assim, de extrema pobreza. Imagina um leproso numa mata, mas com a mediunidade de cura. E era procurado para se utilizar dessa mediunidade. Então, veja, essa mediunidade ele veio como uma ferramenta final. Então, aí nós entendemos que, nesse ponto, é melhor a ignorância, porque ele foi o Ivan terrível, mas ele não tinha o conhecimento desses crimes todos que ele cometia, que seriam crimes bárbaros, violentos, aquilo ele cometia, mas para ele era algo necessário, né? Então, esses grandes, vamos dizer assim, conquistadores da época, já se regeneraram. Mas nós temos outros, por exemplo, nós sabemos que Hitler, ele está num planeta prisão, onde ele vai ficar 1000 anos, até a maioria desses espíritos que ele tirou a vida quando encarnados, e ainda com desejo de vingança, já tiverem se regenerado, para ele poder ter paz nas próximas encarnações dele, de resgate de tudo o que aconteceu, né, na Segunda Guerra Mundial. E quem que se propôs para cuidar dele em espírito? O Gandhi. Então, imagina, o Gandhi está lá tomando conta do espírito Hitler, né? Então, vejo que Deus, na infinita bondade dele, sempre nos dá a oportunidade de nós melhorarmos, não é? Kátia, algo a nos colocar, Kátia? Então, como já foi dito, né, o antídoto da vingança é o perdão, né? Quando nós olhamos com leveza para aquela pessoa que nos fez mal, ou a situação, quando pensamos, como eu já falei aqui, né, que perdão não vejo como esquecimento, mas sim como transformação do sentimento. Quando a situação já não nos causa mais sentimentos inferiores, é porque a gente perdoou. Essa é a minha visão. E eu ouvi um vídeo do Chico Xavier sobre a chamada vingança, que fala sobre uma situação de uma pessoa que queria se vingar, e toda semana ele ia nas reuniões espíritas e ele recebia mensagem: olha, não faz, não te vinga, espera, tenha paciência, não faz. E assim foi por 2 anos. E ao final de 2 anos, ele passou na casa, em frente à casa desse desafeto, que ele queria matar a pessoa, né? Ele passou na frente da casa desse desafeto e estava sendo feito o velório da pessoa. Então, ele foi até a reunião espírita e disse assim: pois é, por que tu ia fazer? Né? Se era uma consequência dos atos da pessoa que costumava fazer coisas erradas com as pessoas, seria uma consequência da vida dele, da história dele, isso, né? Ele iria encontrar. Então, e é assim que eu penso, quando alguém te faz alguma coisa, hoje, ainda mais hoje, estudando e como espírita, assim como diz o texto, né, e como vocês já também falaram, eu não preciso me vingar, eu não preciso fazer o mal para o outro, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que orar para que ele se dê conta disso, para que ele mude, para que ele pare, né? E a pessoa vai encontrar, vai ter como consequência na vida o retorno disso tudo. Vai sofrer na pele, né? Então, o nosso papel
não é agredir, não é revidar, mas sim orar pela pessoa, para que ela encontre o quanto antes o outro caminho, o outro comportamento. E também porque se a gente fica nutrindo essa raiva, esse desejo de vingança, nós vamos nos envenenando e, como disse o Daniel, e estava até sendo conversado antes de iniciar a reunião, a leitura do texto, isso emana uma energia negativa, isso cria uma egrégora negativa, né, que está aí. Está aí as coisas no mundo, as coisas ao nosso redor, as doenças, as pandemias e tudo mais, né? Então era isso, gente, foi isso que eu tirei de tudo que foi falado e do que foi lido também. Obrigada. Obrigado, Kátia. Muito bom, muito bom. Tayane, tu levantou a mão, Tayane? Vou aproveitar o final do que a Kátia falou, que aí eu não me perco aqui no pensamento depois, conforme vão falando. Ela falou algo sobre, eu ia trazer um exemplo, e essa questão do quanto a pessoa se envenena, né? E quanto ela mesma adoece, porque ela fica anos e anos cultivando esses sentimentos ruins dentro dela, e ela fica tão adoecida de não perceber que as consequências do que ela vive são por conta de tudo isso que ela está emanando, né? Verbalmente, por pensamentos, com esses sentimentos de vingança que muitas vezes ela nem vai chegar a fazer nada para o outro, mas de tanto ela pensar e desejar aquele mal, né, que a outra pessoa desencarne, que aconteça um acidente, várias outras coisas. E eu vejo que algumas vezes eu já trouxe, né, relatos sobre a minha mãe aqui no grupo, e eu vejo assim o quanto eu aprendi com ela a como eu não quero ser essa pessoa, porque eu vejo que, claro, não é fácil, né, como né, várias vezes foi levantado aqui, quando temos algum desafeto, a tendência é que a gente, quando está magoado, tenha um sentimento ruim pela pessoa, mas a gente vai trabalhar isso, né, em nós. Mas eu vejo assim, eu lembro de quando eu morava ainda com a minha mãe, então imagina, eu saí, fui morar com o pai com 13 anos, então isso lá pelos meus 11, 12, eu lembro que na época o companheiro dela, ele era uma pessoa muito tranquila e calma, e ele falava assim em tom de brincadeira para ela, parece que tu é uma vaca que está sempre ruminando, né? E ela ficava muito brava com ele, porque ela não entendia dessa forma, mas ele tentava, da forma dele, ensinar ela como era ruim aquilo, né? Então tá sempre pensando naquelas mesmas coisas. E então pensem que assim, eu tinha meus 11, 12 anos, e são situações que ela traz até hoje, que eu tenho, imagina, eu tenho 34 anos, né? E eu vejo assim o quanto nesse passar dos anos ela foi adoecendo com isso. Ela tem os episódios de depressão, então ela sempre coloca a culpa em fatores externos, né? E não importa o quanto a gente tente ajudar ela sempre acaba dizendo que ela não assume a responsabilidade, né? Porque ela está jogando todo esse sentimento no mundo, mas é sempre alguém que está fazendo ela pensar dessa forma ou agir assim. Então eu cresci vendo isso e pensando, eu não quero ser uma pessoa assim, porque eu vejo o quanto isso adoeceu ela, né? Eu fui entendendo desde muito cedo o quanto é ruim nós cultivarmos esses sentimentos pelos outros. E até eu vi um vídeo uma vez na internet de uma monja, ela falando que quando chega lá na frente, a gente vê que aquele problema que nós cultivamos tanto ele, né, com aquela raiva, com um sentimento de vingança, etc., a gente vê que ele se dissolve, né? Então, nossa, eu dei tanta importância para aquilo que hoje não significa nada para mim. Então, foi algo também que me marcou de tentar, na medida do possível, né, da minha capacidade, sempre tentar assim, tá, isso me feriu, mas por quê? Às vezes toca em coisas nossas também, né?
do nosso interior. Então, muitas vezes nós temos que trabalhar algo em nós a melhorar, porque alguém também fez algo que nos afetou e nem sempre é a culpa da pessoa, né? Bateu em algo que é nosso mal resolvido. E eu vejo assim como é difícil, porque os pensamentos eles vêm automaticamente, né? Mas aí a gente fazendo esse exercício também de ir mudando eles, né? Eu percebi que eu comecei a fazer exercícios assim, uma pessoa, digamos, era minha amiga e fez algo que me magoou. A tendência é eu pensar algo mal daquela pessoa, como se ela fosse uma pessoa ruim, mas ela teve só uma atitude ruim comigo, né? Então, às vezes, eu tô lá pensando sobre isso, daí eu paro e reflito, por que tu tá pensando nisso de novo? Né? Então, se já foi algo que se resolveu, ou às vezes já conversou com a pessoa, então a gente também fazer esse exercício de vigiar os pensamentos, né? Porque muitas vezes a gente fica realmente nesse automático, que aí a gente já não percebe mais. Eu vejo que a minha mãe, ela acabou muito, ela caiu nisso, sabe? Que ela é tão automática, ela já pensar esse tipo de coisa das pessoas, que ela já não percebe que está sendo ruim para ela em primeiro lugar. E se alguém falar, ela ainda entende que nós estamos do lado da pessoa que feriu ela. Então, assim, a gente vê o quanto machuca e traz coisas ruins para a vida dela. Então, um outro exemplo que há pouco tempo aconteceu, e ela até mandou um áudio para minha irmã, porque ela e meu tio, o irmão mais velho dela, né, da minha mãe, se desentenderam. E como nós não temos nada a ver com o desentendimento entre irmãos, e a minha irmã mora na mesma cidade que eles, ela continua falando com o meu tio normalmente. Só que aí a minha mãe entendeu o quê? Você está do lado do seu tio e não do meu lado. E ela mandou um áudio para minha irmã dizendo: é mais uma que eu vou anotar no meu caderninho que tá do lado do teu tio. Então, assim, ela fala muito desse caderninho que ela tem mental, né? Das coisas que as pessoas fazem para ela. Então, eu fiquei pensando assim, ouvindo vocês falando, quantas pessoas tem nessa lista dela, e essa lista deve ser infinita de coisas que as pessoas fazem, e que, olha só, minha irmã não fez nada, ela simplesmente continua falando com o tio dela, né? E então ela tá no caderninho por conta dessa coisa. Então, ela acaba levando muito pro lado pessoal coisas que as pessoas simplesmente estão vivendo a vida dela, né? A minha irmã não fez nada para atingi-la. Então, eu vejo assim que como é difícil a pessoa acordar para a vida, né? E para esse entendimento de que ela está adoecendo a vida toda por conta dessas coisas e não está se dando conta. E é como a Kátia falou, muitas vezes quando a gente não consegue ajudar, a gente busca a oração, porque daí é a nossa forma de auxiliar ela, já que verbalmente fica muito difícil, né? Então, ela sempre acha que todos estão contra ela, então o que eu vou fazer? De noite eu vou lá, né? Deito na minha cama, vou rezar, porque é uma pessoa que eu não quero mal, né? Ela é dessa forma, mas a gente quer o quê? Que ela viva bem. Então, muitas vezes ela também não entende isso, que nós não falamos pro mal dela, e sim porque nós gostaríamos, né, as filhas dela, de vê-la bem, vivendo bem, e não dessa forma ressentida com as pessoas, né? Então, essa forma de oração acho que é muito poderosa, porque a gente também consegue sentir que está fazendo algo pela pessoa de alguma forma, né? Já que de outras formas nós acaba sempre tendo aquele muro que nos barra, então a oração é uma forma de, pelo menos, fazermos algo também e sentir melhor com isso, né? Porque nós também, enquanto filhas, nós acabamos nos entristecendo assim de, poxa, mas daí o que a gente vai fazer para ajudar? Porque na hora de ajudar, quantas vezes nós fomos até lá, até ela, né, para tentar ajudá-la e poucas vezes conseguimos. Então, acaba que nós nos juntamos, né, as irmãs, e às vezes até a gente desabafa uma com a outra, né, poxa, mas daí a gente não consegue ajudar, e daí o que se faz, então, nesse caso, né? E aí, quando a Kátia falou em oração, eu pensei, é exatamente isso, né, muitas vezes não tem outra forma, então a gente tem que encontrar essa forma que a oração, ela atinge, né, lugares que a gente não imagina. Então, utilizar ela também dessa maneira para
ver se abranda um pouco o coração de quem precisa, né? Então, era a minha contribuição de hoje. Muito bom, Taina, muito obrigado. E isso me levou aqui, eu pensando naquela história que eu contei, né? Agora você vai ter que amar, né? Então, no futuro não vai ter escape. Mas pelo menos agora por uns anos é tranquilo. Depois, lá no futuro, vou pensar quando eu estiver lá. Eu lembrei também do André Luiz, da mãe dele, né? Ela contando a história que depois ela e o pai viriam juntos, e as duas irmãs, aquelas, viriam como filhas também. Então, se nós não nos, vamos dizer assim, não resgatarmos esses nossos débitos agora, vai ser no futuro. Não existe nada que vai ficar sem acerto. Kátia, tu levantou a mão, Kátia. Sim, aproveitando essa fala da Thay, é, é incrível como quando a gente tem que exercitar uma atitude, um sentimento, aprender, me parece assim que a situação vem na nossa família, né? Vem de um núcleo o qual tu não pode abrir mão, porque, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um problema com meu parceiro e eu acho insuportável, eu posso me divorciar, eu posso me separar, eu posso ir para longe. Mas como é que vai para longe de uma mãe? Como é que vai para longe de um filho? Como é que vai para longe de um irmão? Então, eu acredito que Deus te coloca naquela situação porque se precisa aprender alguma coisa, né? Eu preciso fazer alguma coisa por aquela pessoa, por aquele espírito. Talvez seja um resgate. E aí ele vem e te coloca exatamente numa situação a qual tu não pode abrir mão, né? Porque teu coração não vai deixar. Então, acho que isso é parte do nosso aprendizado, com certeza. Aquela coisinha, não, tu vai ter que estudar, tu vai ter que fazer, porque está aqui, tu não pode abrir mão, né? E outra coisa que me veio também à mente, quando a Thay falou, que eu já falei, e no nosso encontro anterior à palestra, é de que essa coisa de alimentar esse comportamento da vingança, de alimentar essa energia, vem, e o Daniel ainda disse, a gente se preocupa com o macro e deixa de se preocupar com o micro, né? É o nosso comportamento do dia a dia, as pequenas coisinhas, não precisa ser muito grande, né? Eu até dei exemplo, mandasse mensagem para uma pessoa pelo WhatsApp e a pessoa, coitada, por qualquer razão que ela tenha tido, por qualquer motivo, ela não te respondeu de imediato e demorou um pouco. E aí, quando a pessoa retorna, tu faz assim, eu só vou responder amanhã, eu só vou me comunicar amanhã. Me fez esperar até agora, então vai esperar até amanhã. Então, sabe, uma coisa pequena, uma coisa simples, mas que alimenta, que exercita, que te traz esse hábito de nutrir esse sentimento, essa energia, né? Era isso, gente. Obrigada. E isso nós já comentamos em outras oportunidades. Muitas vezes a pessoa sequer se deu conta que nos magoou, né? Ela está lá vivendo a vida dela bem tranquila, não está nem sintonizando conosco, né? E nós estamos ali largando aqueles dardos venenosos em direção à pessoa, mas não vai atingir a pessoa, porque o pensamento dela está em outras coisas, ela não está preocupada, né, conosco, porque para ela não nos magoou, nós é que nos magoamos. E muitas vezes nós estamos mais sensíveis, mais suscetíveis a nos magoar, né, por coisas que nos fazem, que nos dizem, e que na verdade a pessoa não pensou em nos magoar. Falou por algum motivo sem essa intenção, e nós nos magoamos. Seu Edgar, gostaríamos muito de ouvi-lo, seu Edgar. Estava tão bom ouvi-los, palavras maravilhosas de vocês, e me tirou todo o meu argumento.
Mas, você estava falando no planeta Marte, né, Daniel? Ali tem um palestrante que esteve aqui conosco no seminário que nós tivemos aqui no Caminho da Luz, ele falando dos sinais que foi captado pela NASA, né, no sistema dos planetas, né, sinais que eles pegaram de sons, né, Marte, planeta Marte, pedindo pelo amor de Deus que parem com as guerras no nosso planeta aqui, que prejudicam todo o sistema planetário, né. E a gente vê a psicosfera da Terra pelos nossos pensamentos maléficos, né, de ódio, de rancor, de guerras, influencia em todos os planetas, em outros planetas também, no nosso sistema solar. É a nossa responsabilidade em exercitar o amor nos nossos corações, para fazer com que a paz reine no nosso coração, dentro de nós, para que depois, a Kátia falou, né, o macro e o micro, vamos pensar no micro, né, para que depois se estenda, exteriorize para o macro também. Isso que o senhor Edgar falou é um fato. Quando um só ser humano cai, a humanidade cai junto. E aí nós entendemos humanidade como a Terra, e não é? A humanidade está no universo todo. E nós temos uma galáxia que nós estamos circulando juntos, né? Todos esses planetas estão interligados. Então, realmente, a nossa psicosfera aqui, ela interfere em outros planetas também. E aí a gente volta à questão de Marte. Marte, em 100 anos, nem isso, progrediu mais que nós. Nós estamos com 500 anos de atraso em nosso progresso moral e a gente não se dá conta. Então, nós temos que começar a acordar, né? E às vezes, é só com um choque de realidade para nós acordarmos. É a Marilene, não estou vendo a dona Marilene. Ah, Marilene, estamos aguardando a sua palavra também. Oi, queridos, está tão bom de ouvir vocês, adorei. Quero abraçar cada um, agradecer o que cada um comentou, mas hoje, em especial, nossa querida Tayane. Parabéns, minha filha querida, por se desnudar e por ter a atitude que tu está tendo. É bastante madureza. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Está maravilhoso ouvir vocês. Obrigada, queridos. Obrigado, Marilene. Obrigada, dona Marilene. Mais alguém gostaria de algum comentário? Por favor, fiquem bem à vontade. Eu vou então colocar aqui a nossa mensagem de hoje. Todos estão vendo a nossa natureza? Uma cachoeira, uma água límpida, clarinha, fresquinha, né? Um dia de calor, como hoje, a gente tomando uma aguinha direto da fonte, assim. Que maravilha, né? Então, vamos ver a nossa mensagem de hoje. Estão conseguindo ler a nossa mensagem? Quem é que lê para nós? Alguém gostaria de ler? Posso ler? Pode ler, Thaís. Arrumou os óculos, é que tu vai ler, né? Em verdade, a Terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. Quer comentar sobre a mensagem? O que tu entendeu dela? Não, vou deixar o senhor nos comentar para nós. A gente vai tendo subsídio. Eu gosto quando vocês comentam, que daí eu vou tendo subsídio no meu comentário, né? Mas eu achei muito interessante essa mensagem. Num primeiro momento, assim, ela parece sem sentido, né? Mas aí a gente começa a entender essa mensagem. Essa mensagem é o que as religiões falam do juízo final, não é? Então vejam que o que falam as religiões do juízo final? Nós vamos prestar contas, né? Mas aí o que é? É a Terra que vai prestar contas? Aí nós, como dizem as religiões, vamos
Vamos morrer e ficar dormindo até Jesus vir separar os bons dos maus. É uma coisa bem sem coerência. Vocês imaginem assim lá o homem, lá o Sílex, o Neandertal, e enfim, estão todos dormindo, esperando Jesus vir separar os bons dos maus. Mas que maldade fez um homem daqueles naquela época, né? E que evolução ele teria hoje para separar ele para o bem ou para o mal? Então é bem incoerente se a gente pensar, né? Como Jesus vai vir separar os bons dos maus? E as crianças que morreram cedo, que não tiveram tempo de fazer nem o bem nem o mal? Isso falando sem levar em consideração a reencarnação, é claro. Nós tivemos só essa encarnação, viveu... Quantos morrem no útero ainda? Quantos têm dias de vida, meses de vida? Então, que bem ou mal pôde fazer esse espírito? Que progresso ele teve? Se ele nasceu e já morreu? Então, a gente começa... essa é a grandeza do espiritismo, ele nos traz a fé raciocinada, faz com que a gente pense, que tenha coerência, né? Então, nós vamos prestar conta, a Terra não vai viver nesse caos que nós vivemos hoje, guerras e tudo que a gente vê, né? Em todos os sentidos do ser humano, claro que existe muita coisa boa sendo feita, mas o bom não é divulgado. E eu chego até a ter a pretensão de dizer que há mais bem do que mal. Mas o mal, é como diz o ditado, os maus são impetuosos, né? Eles se mostram, e o bom é tímido. Então, nós vamos ficando nessa timidez e deixamos o mal se sobrepor, mesmo sendo minoria, porque eles são impetuosos. E nós, na nossa timidez, nos recolhemos, né? Então, nós, aprendizes da Boa Nova, como diz a nossa mensagem, nós sabemos que o juízo final, ele é de cada um de nós. Não é o juízo final de um planeta, de uma humanidade toda. Cada um vai ter o seu momento do seu juízo final íntimo. E nós vamos prestar nossas contas, né? Então, essa é a maravilha da doutrina espírita, que vem nos trazer esse entendimento e nos dá, como diz Kardec, a fé que é capaz de encarar em todas as épocas de frente à razão, né? Nós podemos encarar de frente à razão. Isso não é. Porque não é a fé cega, que nós seguimos porque seguimos, não sabemos o porquê. Não, nós seguimos o ensinamento da doutrina espírita porque nós entendemos o que estamos seguindo, né? Nós temos a oportunidade de questionar. Então, a doutrina espírita, quando a gente fala os dogmas da igreja, a doutrina espírita não tem dogmas, porque o dogma não aceita ser questionado. É uma verdade absoluta que não aceita questionamento. Mas a doutrina espírita troca o dogma por axioma. O que é um axioma? É uma verdade tão clara, tão patente, que ela não precisa ser explicada. Nós entendemos. Então, essa é a doutrina espírita, ela é um axioma, não um dogma. Ou melhor, ela tem axiomas e não dogmas. Porque tudo na doutrina espírita é explicado. O que pode acontecer, que às vezes a gente ouve as religiões dizer mistérios de Deus? Por que é um mistério de Deus? Mas e a doutrina espírita tem mistérios de Deus? Para nós ainda tem mistérios, porque tem muita coisa ainda entre o céu e a terra, como diz aquele ditado, que a nossa vã inteligência não consegue ainda entender. É um mistério por enquanto, porque nós não temos ainda a capacidade intelectual de entender. Mas um dia, lá na frente, conforme nós vamos atingindo essa evolução, nós vamos entendendo. É como a gente entende, ou sabe agora, que os espíritos que nós chamamos de anjos, esses entendem a Deus com maior discernimento, que eles têm essa evolução para entender. Nós ainda não. Nós criamos aquele Deus antropomórfico. O que é o Deus antropomórfico? É aquele Deus com características humanas. Então, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança, que é o Deus vingativo, o Deus que tem bom humor, tem mau humor, o Deus que, se ele acordar de bom humor, nós, graças a Deus, conseguimos realizar nossos desejos. Agora, ele acordou de mau humor, Deus não quis que isso acontecesse para mim.
né? E aí nós acreditamos tudo a Deus, nós nos tornamos marionetes de Deus daí. Eu só vou me dar bem naquilo que eu desejo, se Deus quiser. Ou vou me dar mal porque Deus não quis. Esse é o Deus antropomórfico, né? Então, mais alguém gostaria de comentar sobre a nossa mensagem? Por favor, me auxiliem. Muito bem. Então, essa mensagem saiu lá do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier e do Emmanuel. Eu falo Chico Xavier aqui, mas podem ver nas minhas mensagens, eu jamais escrevo Chico Xavier, porque eu acho que um espírito da grandeza do Chico Xavier, eu não tenho o direito de chamar ele pelo apelido, vamos dizer assim, né, o diminutivo, o Chico. Podem ir nas minhas mensagens, eu nunca coloco Chico Xavier, porque eu acho que é muito grande para mim chamar de Chico. Então, essa foi a mensagem de hoje. E nós, então, hoje, vamos fazer o nosso estudo aqui do final, e nós vamos seguir, então, no módulo 1, roteiro 1, as manifestações filosóficas, políticas, religiosas, sociais e científicas do século XIX, que é o que nós estamos vendo e que a gente já comentou da importância da gente entender essa parte histórica, né? Essa parte histórica, para a gente depois entender o porquê a doutrina espírita surgiu nesse momento. Então, nós estamos vendo, falando sobre esse movimento todo da época, né? Nós vimos, então, sobre o anarquismo. Lembra que nós falamos sobre o anarquismo? O que era o anarquismo? Então, o anarquismo ela é uma teoria política que surgiu na França, né? Principalmente através do francês Pierre Joseph Proudhon, e teve, então, uma grande divulgação com outro russo, Mikhail Bakunin, e ele defendia, então, esse Mikhail Bakunin, né, que o Estado deveria ser abolido. Ele não queria nenhuma forma de governo. Qualquer governo sempre leva à opressão, segundo ele. E ele tinha, então, como característica principal a eliminação do Estado e do capitalismo. E nós sabemos que a humanidade não vive sem o capitalismo, ele é necessário, inclusive, para a nossa evolução. Nós precisamos do capitalismo. Ora, nós reencarnamos dentro de uma situação financeira melhor, ora, nós encarnamos em uma situação financeira de mais penúria, tudo conforme a necessidade. E nós sabemos, por um estudo, que se todos nós, se a riqueza da humanidade, do mundo, do planeta Terra, fosse dividida em partes iguais, todos seríamos pobres, né? Porque se a gente analisar, a riqueza está na mão de uma minoria, por necessidade da humanidade. Ele não está por... aquele rico que não tem noção do porquê Deus colocou nas mãos dele essa riqueza, ele se perde fácil, né? Porque nós sabemos que aquele que veio nessa encarnação com essa condição, é para quê? Não é para dar dinheiro aos pobres, né? A gente não deve se enganar, mas para dar condições de aqueles que têm uma condição financeira menor sobrevivam, principalmente produzindo empregos, salários dignos. Essa é a função do rico aqui na Terra, né? E assim como o rico hoje emprega mal o dinheiro, amanhã ele vem numa encarnação de muita necessidade, né? Então, nós sabemos os porquês. Então, depois de Mikhail Bakunin, outro russo seguiu, então, os ensinos do Bakunin, que já seguia o Proudhon, né? E foi o Peter Kropotkin. Lá em 1842, ele nasceu e desencarnou em 1867. Ele é considerado, então, o sucessor de Bakunin. Então, aqui nós lendo essa partezinha, ele diz assim, que a tese dele é conhecida como anarcocomunismo, que ele já uniu duas, né? E que se fundamenta, então, na abolição de todas as formas de governo em favor de uma sociedade comunista regulada pela cooperação mútua dos indivíduos, em vez da oriunda das instituições governamentais. Na verdade, se a gente analisar, se toda
essas ideias tivessem seguido o caminho bom, não seriam más, né? Mas, quanto a não ter governo, é impossível, porque a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. E no mundo espiritual existem os governos também. Não existe como qualquer grupo de seres humanos que não tem um comando. E isso tem um bom caminho. Precisa de comandos, todos nós precisamos. Nós vamos ver nas colônias, não tem os governadores das colônias espirituais? Não tem os departamentos com os seus coordenadores? Então, é impossível não ter comando no nosso planeta. Nós vivermos sem um comando. Seria um anarquismo. É bem como diz essa teoria, seria uma anarquia total, no sentido literal, né? Então, nós vamos ver que essas ideias, então, resultam do surgimento do marxismo, porque Mikhail Bakunin e Marx, eles eram contrários. Inclusive, Bakunin, ele criticava muito as ideias de Marx, né? Então, resultaram no surgimento do marxismo, que de socialismo científico, então, transforma-se em crítico do regime capitalista, tendo como base o materialismo histórico. Então, nós vemos que, assim, em 1848, nós estamos vendo que tudo isso acontece dentro do período de Kardec, né? Quando é que Kardec codificou, então, o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, vocês lembram? 1857, né? Então, veja, estava sendo todo preparado o ambiente para o surgimento para que fosse codificada a doutrina, né? Tudo teve teve uma sequência, né? Só um pouquinho aqui saiu fora aqui meu, tá, voltando. Então tudo teve essa sequência para que pudesse surgir a doutrina espírita. Teve que a humanidade ser trabalhada no sentido de poder entender o surgimento da doutrina espírita, né? Então, nós vamos ver, então, que em 1848, o Manifesto do Partido Comunista, de autoria dos alemães Karl Marx e de Friedrich Engels, que afirma que o comunismo seria a etapa final da organização política, econômica, humana. Então, como eu coloco sempre um asterisco, eu gosto só de dar vamos dizer assim, uma rápida pincelada sobre o autor, né? Então, nós vemos sobre Karl Marx, quem for Karl Marx. Claro que se nós vamos ver a história completa dele, tem muita coisa. Isso é só uma pinceladinha para a gente ter uma ideia de quem foi. Claro que alguns desses nomes que aparecem aqui são mais conhecidos, outros menos. Então, por isso que eu digo alguma coisa. Então, Karl Marx nasceu na Alemanha em 1818. Sempre lembrando, eu sempre coloco Kardec como referência. Kardec nasceu em 1804. Portanto, Marx nasceu 14 anos depois, né? Nasceu na Alemanha, no meio de uma família, eles dizem uma família acomodada. Ele ingressou, então, na Universidade de Bonn, e depois foi para a Universidade de Berlim estudar Direito. Mas ele abandonou o curso de Direito para se dedicar ao estudo da filosofia, na mesma instituição essa. Em 1842, então, ele foi trabalhar no jornal Gazeta Renana. Aí que ele conheceu Friedrich Engels. E com ele escreveria, então, inúmeros livros. E mais tarde a Gazeta é fechada. E Marx vai para Paris, sai da Alemanha e vai para Paris. E também casa, a gente conhece essa história dele com a filha do barão, Jenny von Westphalen, e teve 7 filhos com a esposa. Mas somente 3 chegaram à vida adulta. E teve um filho também como militante socialista. E foi empregada, uma filha, né? E foi empregada doméstica. O nome dela era Helena Demuth. E, então, após esse fechamento da Gazeta Renana, nos anos seguintes seriam assim, muito difíceis para o Karl Marx. E ele liderou várias publicações que criticavam o governo alemão, e ele foi expulso da França. Depois foi para a Bélgica, da Bélgica
também foi expulso, a pedido do governo alemão, e fizeram uma arrecadação de fundos pelos admiradores de Marx. Ele era, afinal, um filósofo, né? E ele vai para Londres, e onde ele continua com as suas investigações sobre a sociedade, principalmente a sociedade industrial, que foi onde surgiu a Revolução Industrial na Inglaterra, né? E ele, Marx, adoece, então, de uma inflamação na garganta, que impede ele de falar, de se alimentar normalmente. Tudo isso em consequência de uma bronquite e vários problemas respiratórios. E ele faleceu em Londres, então, no dia 14 de março de 1883, 6 anos antes de Kardec. Kardec desencarnou em 1869. Opa, depois de Kardec, desculpa, eu estou equivocado. Em 1869 desencarnou Kardec, foi depois dele. E o Frederic Engel, que nós falamos ali, ele nasceu em Londres, em 1820. Ele foi um empresário, foi industrial, um teórico revolucionário prussiano. Ele também foi parceiro de Marx, né, nessa criação desse jornal, escreveram juntos. Foi ele, então, o fundador do socialismo científico, junto com Marx. Ele foi coautor com Marx de várias obras. A mais conhecida deles foi o Manifesto Comunista, que também publicou, após a morte do Marx, outros volumes, né, de obras, assim. E foi o grande companheiro de Marx, escreveu os livros, segundo diz a história, de profunda análise. E em 1847, o Marx ele escreve o Manifesto do Partido Comunista, né, para os criadores, então, do Partido Comunista, onde fez uma apresentação de uma nova história, uma concepção histórica nova, né, afirmando que a história da humanidade é a história das lutas de classe que nós vemos até hoje. Então, esse foi os nossos dois personagens de então. E como estamos chegando ao final do nosso encontro de hoje, alguém gostaria de algum questionamento, alguma colocação? Se alguém tem algo a nos acrescentar, principalmente nessa parte histórica, por favor, fiquem bem à vontade. Todos tranquilos, prontos para a prova, quando encerrarmos o nosso encontro? Muito bom. Então, hoje, para encerrar o nosso encontro, eu vou convidar, então, a minha filhinha querida, Tayane, para fazer a nossa prece final. Pode ser, Tayane? Pode ser. Então, convido os irmãos para mentalizarem nosso Mestre Jesus, agradecer por essa noite, por todos os ensinamentos, pelas nossas trocas, por tudo que compartilhamos e que possamos, nessa noite, dormirmos tranquilos, com a consciência tranquila e sabendo que o Evangelho nos auxilia a cada dia das nossas vidas para podermos evoluir, ser pessoas melhores e também auxiliar nossos irmãos na medida do possível nas suas trajetórias neste plano terrestre. Agradecemos ao Mestre Jesus pelas bênçãos e pedimos que ele estenda essas bênçãos aos nossos familiares e todos aqueles irmãos que precisam de um acolhimento nesse momento. Agradeço pela saúde de cada um, dos nossos familiares também, e que Deus possa levar saúde para todos os enfermos. Que assim seja.